faço uma relação, inclusive, com a nossa TPM. Se a gente entende que a gente está na TPM e diminui o ritmo, a gente não precisa enlouquecer. Mas se a gente sai querendo viver a lua minguante como se a gente estivesse na lua cheia, a gente vai enlouquecer, né? Então, a nossa sociedade tem essa tendência de querer viver sempre a lua cheia e o verão. Então, a gente quer sempre expansão, é sempre para fora, é sempre produzir. A gente valoriza muito pouco a pausa, né? Eu acho que o puerpério, e essa pandemia também traz esse convite pra gente, né? Vamos vivenciar a pausa, vamos aprender a ir para dentro, porque a gente esqueceu disso. Isso é muito valioso para a gente integrar tudo que a gente está vivendo, especialmente depois de um parto, tudo que a gente viveu, desde o nosso corpo físico até, né, nosso corpo espiritual, como eu falei. Então a gente precisa desse silêncio para integrar isso. E a gente vai se encontrando com partes nossas. E daí que veio esse livro Natureza Íntima, porque eu comecei no meu terceiro puerpério. Eu vou contar de trás para frente, eu vou contar do terceiro para o primeiro, então. E qualquer coisa vocês me interrompam, façam perguntas, se você quiser também trazer coisas. Então, nesse terceiro puerpério, eu já tinha um trabalho bastante consistente com a mulher, com o nosso corpo, conhecia já muito do meu útero, meus ovários, canal vaginal, né? Eu já tinha tido 2 filhos antes. E aí eu me propus a mergulhar de verdade. Aí o que eu fiz? Eu me organizei para ter uma rede de apoio que pudesse cuidar da minha casa, dos meus outros filhos, enfim, meu trabalho deu um jeito por um tempo. E eu realmente mergulhei, assim, mergulhei de ficar 7 dias sem celular, sem descer escada de casa, 40 dias em casa. Fiquei 3 meses vivenciando esse 4º trimestre da gestação, muito em conexão com a minha filha, com a minha família e com todas as minhas emoções muito viscerais. Porque é isso, lembra? A gordura sai da panela. Então a gente está lidando, além de ter que lidar com o recém-nascido, que faz cocô, que mama, que chora, que a gente tem que entender como faz, com comida, com casa, a gente está lidando com todas essas gorduras da panela, que sim ou sim vem à tona. A gente querendo ou não, esse processo acontece. Então, quando a gente não ignora ele, a gente tem muito a ganhar. Esse é o convite que eu sempre faço, porque a gente não vai mudar esse processo biológico, emocional, psíquico, né? Cada vez mais eu tenho evidências para mim de que ele existe. Então, a gente mergulha e aí a gente começa a encontrar com as coisas. E nem sempre é fácil, né? E aí a gente precisa dessa rede de apoio para cuidar das coisas operacionais e às vezes a gente precisa desse colo. Porque quando um bebê nasce, se eu estiver falando muito, muito rápido e complexo, vocês me param, tá? Mas eu vou trazer mais um tema. Quando um bebê nasce, quando a gente tem um filho, né, é despertado na gente a nossa memória da nossa criança. Então volta pra gente todas aquelas questões mal resolvidas da nossa primeira infância, de carência, de insegurança, de ciúme, enfim, a gente pode nomear de várias formas. Se a gente sabe que isso acontece, a gente se prepara para olhar para isso, imagina, é uma grande oportunidade para a gente realmente evoluir. Né? E aí, por isso também o resguardo. Então, o resguardo é para a gente dar conta dessa integração dos corpos, e o resguardo é também para a gente poder lidar com a gordura da panela. E, né, e lidando com essa gordura da panela desse meu terceiro parto, eu comecei a escrever no notes do celular, sei lá, quando a Ana tinha 3, 4 meses. Eu fui escrevendo, eu escrevia o processo com a minha mãe, escrevi o processo com meu marido, escrevi o processo com a minha filha mais velha, que foi muito forte as questões que eu vivenciei com a minha filha mais velha quando a minha terceira nasceu. Né? Eu conto bastante disso no livro. E aí você começa a se ver, e aí você fica nua para você mesmo. Então você vê todas as suas coerências e você vê todas as suas incoerências. E tá tudo bem, todos temos, né? Ninguém iluminou ainda. Então você começa a manusear isso, você começa a mexer, você começa a trabalhar com isso. E aí a coisa vai ficando mais gostosa e menos dolorida. Porque a grande questão é, imagina a gente estar vivendo esse processo que eu descrevi agora, e você ainda tem que cuidar de um monte de coisa. É para enlouquecer, não tem como a gente não enlouquecer. Né? Então, nesse terceiro... Isso aconteceu comigo no segundo puerpério, eu enlouqueci, já vou contar. Então, eu fiz isso, só que é isso, eu precisei desta rede de apoio, a gente precisa cuidar das mães, e às vezes não é que você vai lá e fala, deixa eu te ajudar aqui, você tem que ir lá só sustentar o campo para aquela mulher mergulhar, porque a mulher recém-parida não é vítima.
Porque muitas vezes também tem aquela ajuda que trata a mulher como coitada e como vítima. E pelo contrário, ela está no pico da potência. Então, se a gente trata uma mulher recém-parida como vítima, a gente está atrapalhando o processo. Então, a gente também precisa falar de qualidades de rede de apoio. Isso é muito importante, porque, ai, coitadinha, não dorme à noite, ai, coitadinha. Coitadinha, não. O que você precisa? Você quer que eu cuide dos outros? Você quer comida? Você quer um colo? Você quer uma massagem nos pés? Só que a mulher também tem que aprender a pedir e aceitar ajuda, né? Então tem mais essa questão, que é uma grande sombra nossa. A gente às vezes acha que a gente é a Mulher Maravilha, né? Já me perguntaram, é possível criar um filho sozinho? Eu acho que não. Eu, Maria, hoje acho que não. Enfim. Então, olha só quanta coisa, né? Quanta coisa a gente tem. Então, a gente precisa realmente aprender a silenciar. Só que primeiro a gente precisa conhecer como o puerpério funciona, né? A gente precisa conhecer um pouco do caminho. Então, uma outra coisa que ajuda esse mergulho também ser mais harmônico é quando a gente está gestando. E por isso que eu estou fazendo esse mini curso do puerpério agora, porque eu quero muito trabalhar com as gestantes. Eu trabalho muito com as puérperas depois que pariram, né? Com filho até 3, 4 anos. Mas eu comecei a ver, se a gente começar a trabalhar antes, depois o trabalho fica muito mais fácil. Né? Então a gente realmente precisa colocar no plano de parto o puerpério, a gente precisa colocar na mala da maternidade o puerpério, a gente precisa colocar na lista de compras o puerpério. Né? Porque as questões vão surgindo e a gente vai olhando para elas. E aí eu falo, você vai fazer uma viagem, você pode escolher fazer com 32 quilos, ou se você for esvaziando antes, você pode fazer essa passagem com 12 quilos. Então, um parto com 32 quilos, ele é mais denso do que um parto com 12 quilos. Tá dando para entender o que eu tô querendo trazer? Tá entendendo, sim. Não, tá ótimo, tá excelente. Né? Então, pode continuar. Então, existe todo esse cuidado com esse momento, né? E esse cuidado não é só com a mulher que está se tornando mãe pela primeira, segunda, terceira vez, mas esse cuidado também é como a gente traz os seres para o mundo, né? É todo mundo responsável em como essas crianças estão chegando. Como que uma mulher vai poder oferecer amor incondicional para o seu filho se ela está completamente atrapalhada, psíquica, emocionalmente, fisicamente? Então a gente precisa guardar um campo para que essa mulher possa mergulhar, pegar essa gordura da panela, trabalhar com ela, porque o amor incondicional ele é natural. Ele se dá, só que precisa de um campo cuidado, porque é muito injusto a gente responsabilizar só as mães se sentirem culpadas, mas ao mesmo tempo a gente é responsável por pedir e aceitar ajuda. Percebe o tamanho da cilada? É. E a gente saber até onde é o nosso limite, respeitar nosso limite também. E a gente não precisa dar conta de tudo, né? A gente tem que reconhecer, realmente, como você falou, para criar um filho é necessário uma tribo inteira, né? Como diz aquele estado africano, né? Isso. Sim, a gente dividir as tarefas, né, é muito importante, principalmente nos primeiros dias, que é tudo muito novo e as emoções estão à flor da pele, né? Todos os nossos campos estão totalmente abertos, né? Então a gente está receptiva a muita coisa, né? Então Uhum. no puerpério é mais intenso, a gente sente muito mais, né? E a gente fica mais sensível, né? É normal também essa sensibilidade, né? E aí acho que tem, assim, compartilhando experiências, né, que nem você me pediu. Então foi isso, a gente teve um terceiro parto em casa, com os outros 2 filhos aqui, eu, o João, a Jéssica, e um puerpério muito cuidado. Então esse livro, ele é fruto desse puerpério bem cuidado. Porque o nosso pulso criativo, e a gente fala de fertilidade, de pulso criativo, ele está diretamente relacionado com a nossa capacidade de mergulhar e de pausar. Uhum. Então esse livro só existe hoje porque eu realmente fiquei quieta. Eu acho. Eu sinto assim, né? Porque a gente sai nesse, de novo, uma coisa muito dessa sociedade, dessa produção constante, dessa exigência de produção constante. Então fica muito difícil a gente navegar na fluidez do pulso criativo. Porque ele não é fluido, ele é exigido, ele é goela abaixo. Uhum. Né? Então essa é uma
outra maravilha do puerpério. Eu tenho acompanhado muitas mulheres que estão mergulhando e sem a expectativa de criar algo, porque eu acho que isso é muito importante também, né?